Pessoal, estou aqui para dar continuidade, ao vídeo, na palavra de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eu quero poder acrescentar uma nota a respeito de um princípio muito importante que está nesse versículo, que é a questão, Paulo ele começa falando rogo-vos, pois, como eu havia falado, uma palavra forte, e que tem a ver com todas as misericórdias, todo o amor de Deus, toda a compaixão de Deus, apresentada nos capítulos anteriores, de 1 a 11, falando de tudo que Deus ele fez por nós. Então, uma vez nós nos conscientizando, uma vez através do conhecimento dessas verdades, assimilando essas verdades no nosso coração, recebendo essas verdades no nosso coração, acerca de tudo que Deus fez. Eu quero abrir aqui um parêntese rapidamente, hoje a gente tem uma carência muito grande de poder ouvir, palavras expositórias, explicando aquilo que está na palavra, o próprio versículo da palavra. Muitas das vezes a gente, é muito comum as pessoas usarem tipo uma palavra sobre um texto, sobre um tema, temática, mas é muito difícil a gente ouvir uma palavra expositória, explicando os versículos da palavra de Deus. E hoje é uma carência muito grande. A maioria dos cristãos não sabe o que é a justificação pela fé, sobre a ira que estava sobre nós, sobre a questão da importância de se entender a doutrina do pecado que está em nós e que traz a ira de Deus, sobre essa paz, essa ligação, o acesso que nós temos, em Deus, através de Jesus Cristo. Então, essas doutrinas, elas são assim primordiais, elas são muito importantes, que nós saibamos e que nós possamos no nosso coração realmente receber pela fé, ter revelação das mesmas. Então, a palavra de Deus, Paulo aqui, quando ele fala rogo-vos, pois, essa preposição, pois, como eu já falei no primeiro vídeo, ela tem muito significado, porque ela coloca, ela quer dizer, ela vem nos lembrar tudo que Deus fez por nós. Então espera-se do cristão, Deus espera de nós que nós viremos a nos apresentar, nos oferecer como sacrifício vivo, reconhecendo que a nossa vida ela não pertence mais a nós, mas pertence a Ele, é dele, é para Ele. Então, esse capítulo vem falar sobre a consagração, sobre uma vida de consagração. Então, até então, todos os capítulos anteriores vêm falando sobre a doutrina, mas agora, Paulo aqui ele vai enfatizar a prática da vida cristã, como nós devemos viver. E o cristão ele vive nesse sistema do mundo em que ele tem certas dificuldades e problemas que uma pessoa normal não tem. Porque o crente é alguém que ele tem uma ligação com o céu. A palavra de Deus diz lá, quando Jacó teve aquele sonho, onde ele via aquela escada, o filho do homem ali, e ele viu o anjo subindo e descendo. Então isso diz respeito a essa escada, é Cristo, que nos faz o que? A ligação entre nós e Deus. Tanto é que nós oramos em nome de Jesus. Então, o crente é alguém que ele tem esse privilégio, porque só os crentes, quando eu digo crente, o cristão, a pessoa que crê em Jesus Cristo, tem esse privilégio. Ao mesmo tempo, temos que conviver com o mundo, o sistema do mundo, a mente maligna. Então, nós temos aflições, dificuldades que uma pessoa normal não tem. E a Bíblia fala que através, aqui o que eu quero colocar nessa oportunidade, é esse princípio que tem aqui nesse capítulo,
nesse versículo 1 e 2, que a forma de Deus agir, quando Paulo aqui fala rogo-vos, pois, através do Espírito Santo, é querendo tocar no nosso emocional, né? Tocar naquilo que é a nossa afeição. Porque a nossa afeição, o nosso emocional, né, é a área dos nossos desejos, das nossas ambições. Então Deus precisa penetrar, precisa alcançar, precisa conquistar as nossas afeições para que a gente possa o quê? Se voltar para Ele, nos apresentando voluntariamente. Então o operar de Deus, né, ele tem esse princípio. Primeiro Deus toca no emocional, naquilo que é a nossa emoção, para que a gente venha se apresentar. E após nós nos apresentarmos, após nós termos uma atitude, vem-nos compreensão, vem entendimento do operar de Deus, como ele diz aqui, né? Rogo-vos, pois, que é a emoção, pela compaixão de Deus, tocando no emocional, apresentei os vossos corpos, significa o quê? Algo da volição, da nossa vontade. E a gente sabe que a nossa vontade ela é contrária à vontade de Deus. Então Deus precisa tocar no nosso emocional para daí tocar, né, na nossa vontade. E aí a gente desejar a Deus, nós nos apresentarmos voluntariamente. E através, né, desse apresentar, aí diz que é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto racional fala da nossa mente. E aí vem entendimento espiritual. A gente vê esse mesmo princípio em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 5, que fala, né, quando nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de toda a nossa força. Então, colocando os mesmos princípios, ou seja, o nosso ser total, né, o homem integral, que é a nossa vontade, o nosso intelecto e a nossa emoção. Então Deus ele tem esse propósito, né, de alcançar todo o nosso ser. Quando fala em todo o nosso coração, né, está falando em tocar em todas essas áreas em particular. E é interessante que à medida em que eu me apresento a Deus, né, eu tenho essa atitude, isso é muito importante. Porque Deus espera que a gente, de fato, venha se apresentar. Muitas das vezes a gente fica aguardando que o Espírito Santo ele venha nos tocar de uma forma mais abrangente, mais forte, mais contundente. Né? Ele venha nos pedir algo. E a gente fica aguardando. A gente fica aguardando que ele venha nos convencer que nós temos que fazer uma entrega mais contundente, e a gente fica esperando e nunca acontece, porque a verdade é que é pela razão, é pelo conhecimento da palavra de Deus que vai nos trazer o constrangimento e nós vamos nos apresentar, nos oferecer a Deus. E é interessante que à medida que a gente assim faz, né, e Deus, ele como uma questão assim de fidelidade, eu acredito, pela nossa atitude, pela fé de se apresentar, pelo amor, pela inclinação para Ele, Ele vem como resposta e nos dá entendimento. E a gente vê a razão de quantas pessoas superficiais na casa do Senhor. Né? Tem até entendimento da palavra, fala a palavra, conhece a Bíblia, mas tudo muito superficial. Por quê? Porque não passou por esses princípios. O princípio, né, do entendimento da palavra encontrar em nós guarida, no nosso coração, conquistar, né, o desejo, a vontade de querer ao Senhor, de nos apresentar. E a gente vê esse mesmo princípio, né, lá em Deuteronômio, né, no capítulo 6, assim como a gente vê em Marcos também, no capítulo 12, versículo 33, quando ele está falando, né, do primeiro mandamento, e o segundo semelhante ao primeiro, né, o primeiro que é amar o Senhor de todo o nosso coração, né, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, toda a nossa força.
E o segundo, semelhante a este, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente vê esse princípio, né? Por quê? Porque toda a palavra de Deus vem falar sobre um relacionamento de Cristo e a igreja, de Cristo com o seu povo. Então Deus, ele quer travar um relacionamento, né, conosco, e esse relacionamento que ele possa crescer no quê? No pleno conhecimento de Deus. Então, é interessante notar que é importante, né, a gente entender esse princípio para que a gente possa, né, fazer como Daniel fez. Diz a palavra, eu gosto dessa versão aqui, Daniel no capítulo 1, versículo de número 8, 9, diz, resolveu Daniel firmemente, ele não só resolveu, mas foi firmemente a não se contaminar com as finas iguarias do rei. E no versículo 9 diz, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ou seja, Daniel primeiro, ele resolveu firmemente, e depois Deus concedeu, né, misericórdia e compreensão. Então a gente vê esse mesmo princípio, né, da nossa atitude em reagindo, né, ao operar de Deus, porque tudo vem de Deus primeiro, Deus é o único autor, única fonte, né? Se Deus ele não age, ninguém reage. Então, se Deus não opera, ninguém coopera. Então a gente vê Deus, né, tudo vindo da parte do Senhor, mas tem que haver uma reação, tem que haver uma atitude, tem que haver uma entrega, tem que haver um sacrifício. E muitas das vezes a gente fica guardando no Espírito Santo, eu senti, não, eu preciso sentir para fazer, eu preciso sentir para tomar atitude. Não é assim. É igual o perdão. Eu não posso sentir, eu não estou sentindo que tem que perdoar, não. Não, é uma decisão. É uma decisão que nós precisamos tomar, né? Uma decisão. Deus aguarda, uma vez de tudo que Ele fez conosco, né? Ele aguarda que nós tomamos uma decisão. Então eu deixo nessa noite, né, essa palavra, em continuidade à primeira, a respeito desse princípio, que Deus aguarda que nós venhamos tomar uma decisão. Porque Romanos capítulo 12 vai falar dessa parte prática. Não adianta, né, a gente ver que a igreja está tão pobre, né, em entendimento das escrituras, mas ainda vamos considerar que nós entendemos as escrituras, né, a respeito das suas doutrinas, mas espera-se, né, que a gente não fique somente na doutrina, mas que a gente parta para a prática, para agir de acordo com o entendimento que nós temos. Então Deus aguarda. Por quê? Porque à medida que eu vou praticando, né, dessa forma, essa repetição de se voltar para Deus, né, através do agir de Deus, através da minha emoção, Deus vai me dando entendimento. E esse ciclo, ele se repetindo, eu vou crescendo no conhecimento, no entendimento de Deus. E minha mente, ela vai sendo renovada. A minha mente ela vai sendo renovada e eu posso, através da minha mente renovada, experimentar e provar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque eu até posso consentir que a vontade de Deus ela é perfeita porque eu sei que Deus é perfeito. Eu posso até consentir que a vontade de Deus é boa porque Deus é bom, mas aí eu consentir que a vontade de Deus é agradável um pouco além. Uma vez que eu não tenho a minha mente renovada, eu jamais vou achar que a vontade de Deus é agradável, muito pelo contrário. Mas a verdade é que a Bíblia é a verdade. Se diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, é porque é. Então eu preciso renovar a minha mente para assim eu perceber através da minha experiência que a vontade de Deus é a melhor coisa para nós. Então eu deixo essa palavra, que Deus possa falar melhor, né, aos vossos corações e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.